Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar dos filmes, né, que estão rolando nos cinemas por aí, né, nos cinemas do Rio de Janeiro, tá? E hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial que é o Wakanda Forever, né? É um filme, né, continuação, né, do Pantera Negra, né, depois de todo aquele problema do Chadwick Boseman ter falecido, tá? Eu já devo dizer a vocês que vai ser um vídeo aqui cheio de spoilers, tá? Se você ainda não assistiu o filme, assista primeiro para depois ver o vídeo aqui, tá? E outro aviso que eu quero dar antes de qualquer coisa é que eu sou uma pessoa suspeitíssima para falar desse universo do Pantera Negra, porque eu acho que o Pantera Negra foi simplesmente a melhor coisa que o Marvel já fez. Não tem Vingadores, não tem Thanos, não tem Guerra Infinita, não tem Ultimato, não tem nada disso. Para mim foi, entendeu? Pantera Negra, tá? E havia uma expectativa do que ia acontecer, né, com esse filme, né? Depois da morte do Chadwick Boseman, né? Como é que eles iriam, né, trabalhar essa questão, né, no caso, tá? Então, para a gente falar aqui, né, vou precisar falar um pouco do filme, falar um pouco do plot, né, vou precisar dos spoilers aqui, tá? E o filme ele começa justamente com o enterro, né, do T'Challa, né? O T'Challa ele vai sofrer uma doença que não é bem, vamos dizer assim, não é falada a verdadeira doença que matou ele, tá? O filme começa com a irmã dele, que é uma cientista, né? Uma menina assim, adolescente, pós-adolescente, que é cientista, entendeu? E que está tentando buscar uma cura para o irmão, mas não consegue, né? E isso acaba provocando um sentimento de dor e de culpa muito grande nela, né? Aí você vê todo o cerimonial de enterro, de funeral dentro do Pantera Negra, coisa e tal, né? E depois começa com aquela vinheta da Marvel só com imagem do Chadwick Boseman, que é realmente uma coisa que emociona demais, tá? Eu, como fã muito grande desse filme, fã muito grande desse universo que foi criado na Marvel, tá? Realmente foi uma coisa que as lágrimas vieram, né? Esse filme realmente a gente chega às lágrimas em algum ponto, tá? Em alguns pontos dele, tá? E aí o que acontece? Você tem todo esse clima, né? Vamos dizer assim, de velório, de tristeza, né? Esse clima fúnebre, né? Provocado pela morte do Pantera Negra também, né? O Wakanda fica, né, sem uma liderança, né, sem alguém para proteger seu país, né? E o Vibranium, né, que era uma coisa que todas as potências mundiais queriam compartilhar com Wakanda, né? Começa a ser disputado nos meios diplomáticos, né? E a própria rainha, né, de Wakanda, ela é cobrada por isso, né? E ela diz, né, que não está muito afim de compartilhar esse vibranium, porque sabe o que o ser humano pode fazer, né? O que o ser humano do Ocidente, o ser humano branco, capitalista do Ocidente pode fazer com aquilo, né? E o filme é uma coisa que é um atrativo muito grande porque tem realmente essa coisa, né, de questionar, de criticar, né, o imperialismo, né, ocidental, esse imperialismo branco, contra as nações da África, contra os, vamos dizer assim, os continentes que foram colonizados, né? Eles usam muito o termo colonizador, né, para se referir aos europeus, aos americanos, coisa e tal, né? E é uma coisa que vamos dizer assim, continua nesse filme, no caso, né? Mas o mais interessante aí é que vai surgir uma outra civilização, um outro grupo, né? E qual não foi minha alegria ao ver o Príncipe Namor, né? O Príncipe Namor que eu vou agora abrir meu coração aqui, tá? Quando eu era bem criança mesmo, quando eu namorava lá em Nilópolis, bem criança mesmo, né? Eu vi aqueles desenhos da Marvel. Meu primeiro contato com a Marvel foram esses desenhos. Foi até uma coisa anterior, até o Homem-Aranha, que depois passava todas as manhãs na Globo, né? Que eu gostava muito de ver também ali no final da década de 70, início da década de 80, né? Mas você vai. Era aqueles desenhos da Marvel que os bonecos, os personagens eram todos parados assim. E eles só moviam a boca pouquinho, coisa e tal, né? E aí o Príncipe Namor foi um dos primeiros, né? O Príncipe Namor, né? E o Homem de Ferro e o Hulk, né? Também tinha o Thor também, né? Então você tinha esses super-heróis aparecendo ali nesses desenhos que eram praticamente estáticos, né? Esses desenhos animados que eram inanimados, vamos dizer assim, né? E o Príncipe Namor sempre foi um personagem da Marvel, né? Que aparecia muito, que tinha muito destaque naqueles desenhos, né? E eu nunca tinha visto nesse universo da Marvel agora pro cinema. E finalmente ele apareceu, ainda assim,
com um gosto de antagonismo, tá? Mas ele é líder de uma civilização, né? Que seria herdeira da civilização maia, né? E aí o filme ele cai numa falha histórica, né? Porque quando os espanhóis chegaram à América, tá? A civilização maia já estava em ruína, já tinha desaparecido, eles só encontraram as ruínas da civilização maia, tá? Mas essa civilização maia ela teria, né? Conseguido uma espécie de magia para poder viver debaixo d'água, ela acaba fugindo, né, dessa dominação espanhola para viver debaixo d'água para não ser perseguido por outros povos. E essa civilização, né, que tinha vibranium também, assim como o Wakanda, né, estava pensando em fazer uma guerra contra os povos da superfície, contra os povos que têm essa pretensão imperialista, né, no caso, né. E aí o que acontece? Esses povos vão começar, o povo de Namor, da civilização do Namor, né, que eu esqueci agora o nome da cidade, e o Wakanda vão começar a interagir, né? E o Namor deixa explícita, entendeu? Essa vontade dele guerrear contra os povos de cima, e ele pede uma aliança, inclusive, para o Wakanda, que o Wakanda é o outro, vamos dizer assim, lugar do mundo que tem o Vibranium também. Só que o Wakanda, num primeiro momento, né, não aceita muito entrar nessa guerra, né, no caso, né? E aí a gente vai, o filme ele vai se desenrolando, né? A gente vai ter a Shuri, né, que é a irmã do T'Challa, né, que vai começar a interagir mais com o Namor, né, no caso, né, ela vai acabar sendo sequestrada pelo Namor, né, e ela vai começar a conhecer aquela civilização que vive debaixo d'água, né, e o Namor queria matar, né, a cientista que consegue, vamos dizer assim, usar a tecnologia do Vibranium, né, no caso, né, que é uma estudante, uma jovem estudante negra, né, claro, tá, que o filme realmente dá esse protagonismo para os atores negros, né, para os atores afrodescendentes, né, e aí o que acontece? A Shuri não queria que a menina fosse morta, né, enquanto o Namor queria, né, então a gente vai começar a ter desentendimentos entre o povo de Wakanda e desentendimentos entre o povo do Namor, no caso. E isso vai levar a uma guerra entre esses dois povos, essas duas civilizações, né? Duas civilizações que estão ali, né, subjugadas, entendeu? Que foram sempre subjugadas pela civilização ocidental e branca, né? Que vão se desentender na questão de entrar ou não em guerra contra essas civilizações brancas, né, no caso, né? E aí o filme vai ter outros desdobramentos aqui, que eu não vou me aprofundar nos spoilers, coisa e tal, né? Mas o filme ele deixa uma lição muito interessante, né? Ele deixa uma lição muito interessante. Tanto o Namor quanto a nossa Shuri, os dois estão, entendeu? Movidos, né? Pelo desejo de vingança, né? E os dois acabam sendo movidos pelo desejo de vingança, tá? E nessa guerra eles inclusive percebem, né? Principalmente a Shuri, né? Principalmente a Shuri, ela percebe que se os dois continuassem a guerrear movidos por esse sentimento de vingança, que tudo iria, né, literalmente por água abaixo, né, tudo iria literalmente para o brejo, né, no caso, né, e eles conseguem selar uma paz aparentemente momentânea, tá? Vai ter uma continuação do Pantera Negra, pelo menos foi o que falou no finalzinho dos créditos lá, né, Pantera Negra vai voltar, né, no caso, e eles conseguem, entendeu, entrar num acordo porque eles perceberam que estavam motivados por sentimentos muito violentos de vingança, e a vingança não leva a nada. Todo mundo sabe que a vingança é a arma do otário, né? Inclusive, no momento em que a nossa Shuri consegue, né, tomar aquela erva, que ela consegue sintetizar finalmente aquela erva, né, até com um colar que o Namor deu para ela, né? Ela fez uma erva sintética, porque o Killmonger no primeiro filme tinha destruído aquela erva todinha, né? Que é a erva que a pessoa precisa beber para ter os poderes de Pantera Negra, né? Quando ela consegue sintetizar e ela vai para o outro mundo, para o mundo dos mortos, para conversar com seus antepassados, né? A gente se lembra que o Pantera Negra conversou com o pai dele, né? E ela estava crente que ia se encontrar com a mãe dele. E ela se encontra com quem? Com o Killmonger. Com o Killmonger, que tinha justamente esse desejo de vingança. E aí fica nessa impressão aí que a Shuri também estava totalmente tomada pelo desejo de vingança, né? Mas depois a coisa vai... ela vai perceber que vingança não leva ninguém a nada. O interessante foi isso. É um filme, gente, que a gente precisa ter um outro olhar, né, sobre o que a gente está acostumado de ver a Marvel, tá?
A Marvel é aquela coisa de filme de super-herói, filme de ação, filme de grandes lutas, de tiro, porrada, bomba, né? Aquele filme de ação de entretenimento. Mas a Marvel ela está conseguindo superar um pouco isso, né? Ela está conseguindo ir além um pouco disso, tá? Algumas pessoas podem criticar o filme porque eles têm as críticas que têm vindo, né? Essa nova fase da Marvel tem sido um pouco pesadas, tá? Mas eu acho que a pessoa que assiste esse filme tem que ver esse filme com outro olhar. Vai ter cenas de tiro, porrada de bomba, cenas de ação? Vão ter. Mas o grosso do filme não é isso. E eu acho que é justamente aí, entendeu? Onde está, ao meu ver, tá? Ao meu ver, isso é uma opinião muito pessoal, tá? É, o grande barato do filme não está nas cenas de ação. O grande barato do filme está nessas discussões, está nessa coisa de você ver essa civilização subaquática, está nessa questão do Namor que é uma espécie de vilão, mas ao mesmo tempo não é. Ele também tem suas motivações para fazer suas coisas, entendeu? De você ver duas civilizações subjugadas por uma cultura branca, por uma cultura colonizadora, né? Que estão ali com diferentes visões de mundo sobre como ele interagir com essa cultura branca, com essa cultura colonizadora, tá? E eles acabam se desentendendo por causa disso, né? Uma civilização de origem indígena e uma civilização de origem africana ali se desentendendo na forma como eles vão interagir, entendeu, com os brancos, porque na verdade, dentro dessa história da Marvel, quem tem o verdadeiro poder mesmo são essas civilizações africanas e indígenas que dominam o vibranium, tá? Que é esse metal aí, né? Que se fosse usado para construir armamentos, seriam armamentos terríveis no caso. E aí tanto o Wakanda quanto a civilização do Namor não querem que o vibranium vai parar nessas civilizações colonizadoras aí no caso, tá? Então, gente, ele é um filme que levanta e aborda muitas questões, tá? Se a gente fizer uma comparação com o primeiro Pantera Negra, eu confesso a vocês que ainda prefiro o primeiro Pantera Negra, né? Até pela quantidade, né, de estrelas que você tinha no elenco, né? Você vai nesse segundo filme agora você não vai ter tantos atores consagrados como você viu no primeiro filme, né? Você vai ter menos atores consagrados aí no caso, tá? Mas ainda assim é um filme que desperta muita reflexão, que desperta muitos pensamentos, que desperta muitas discussões, entendeu? E é um filme da Marvel onde o foco dele, a virtude dele não está, tá, nas cenas de ação, e sim nessas reflexões que esse filme suscita, né? Então, gente, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá? Enxergar o filme com esses outros olhos, não ir preparado para ver um filme de super-herói como você estava vendo lá nas primeiras fases da Marvel, tá? É um filme longo, é um filme que tá muito mais pautado no diálogo, tá muito mais pautado, entendeu, no relacionamento, na construção dos personagens, tá? E eu acho que o cinema vale muito quando ele tá indo nessa faixa aí, entendeu? É interessante você ver como esses filmes de super-herói, né, sobretudo Pantera Negra no caso, tá, estão aí realmente trabalhando essas questões. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades a gente vai falar de mais filmes aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima. Ah, e outra coisa, tá? Antes que eu me esqueça, tá? Tem só uma cena pós-crédito, tá? Mas é uma cena pós-crédito importante, tá? É uma cena pós-crédito que costuma ser mais comprida do que as outras cenas pós-créditos da Marvel, tá certo? Mas ela vai ter somente uma cena pós-crédito, né? Aquela cena pós-crédito que aparece durante os créditos e aquela cena pós-crédito que aparece no final de todos os outros os créditos, tá? Essa última não vai ter, tá? Lá no finalzinho, depois de todos os créditos passados, não tem essa cena. Agora, aquela primeira cena pós-créditos, tá? Que a gente tem logo quando os créditos começam a subir, tá? Essa vai ter e essa vai ser muito importante. Essa vai ser... eu não vou nem dizer que é uma cena pós-crédito, eu vou dizer até que é uma sequência pós-crédito, porque ela é maior do que as cenas pós-créditos que a gente costuma ver no filme da Marvel, tá certo, gente? Ficado esse alerta aí, tá? Um abração, fui e até a próxima.